Bom dia quem já está aqui, bom dia quem está nos acompanhando via Facebook. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto dessa manhã. Desejo que o bondoso Deus esteja contigo ali na sua casa. Vocês podem compartilhar o link do culto dessa manhã. Também convido para aqueles e aquelas que quiserem interceder por alguma situação ou agradecer por algo, pode postar nos comentários, que nós iremos então orar no final do culto para essas situações. Bem-vindos e bem-vindas desde já. Agradeço por vocês estarem nos acompanhando nessa manhã aí pelo Facebook, tá bom? O José vai continuar nos acompanhando com a sua bela canção. Obrigada desde já pela presença.
Quero acolher nominalmente alguns que já estão nos acompanhando: a Carla Hack, a Dona Lenda Bratz, a Sueli Foix, Marlene Sintzen, Marcos Orsi, o presidente da nossa comunidade lá de São Pedro do Iguaçu, a Helga Finato, que também participa do presbitério aqui de nossa comunidade, a Josiane e o Rogério Kalinck, a Carmen Fogaça, Robert, Duhat Sheck, acho que acertei o sobrenome dele, espero que sim, né? Nil Vistum, da nossa comunidade lá de São Luís, a Elizabeth Brendler, da nossa comunidade Martim Lutero, Marilena Hofstedt, aqui da nossa comunidade daqui, Diana Freehoff, Marli Dutch, e assim outras pessoas já estão se conectando. A vocês, muito obrigado pela presença, muito obrigada mesmo de coração pela presença de vocês, mesmo que online. Nós nos alegramos com a presença de vocês aqui. Eu quero mandar um abraço especial para todos os nossos grupos de oase, que ainda não podem se encontrar aqui presencialmente, mas nós estamos fazendo nossas atividades online. A oase aqui do centro, a oase Johanna, a oase da comunidade Martim Lutero. Que bom que a gente pode se comunicar via WhatsApp. Também a oase, o nosso grupo lá de Sede Alvorada, nosso grupo lá de São Pedro do Iguaçu. Um grande abraço a todas as mulheres nessa manhã, que vocês não desanimem. Em breve a gente vai poder se encontrar com alegria. Assim desejamos e pedimos a Deus, tá bom? Um grande abraço a todos os membros das nossas 7 comunidades também. São Luís, Concórdia do Oeste, Bom Princípio, São Pedro do Iguaçu, Sede Alvorada, Martim Lutero e da comunidade aqui do centro. Continuem compartilhando o link do nosso culto dessa manhã, tá bom? Daqui a pouquinho estaremos iniciando o nosso culto. Oh
Por tudo o que está escrito nas Escrituras, foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Por tudo que está nas Escrituras, foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Palavra de Romanos 15, 4. Essa é uma das palavras, ou daquelas palavras que servem como uma luva. Quando a gente às vezes ouve a palavra de Deus, a gente pensa, poxa, essa é ideal para esse dia ou para essa situação que eu estou vivendo. E a palavra de hoje é uma dessas, porque ela diz que a partir do ouvir das Escrituras, nós podemos ter paciência, esperança e coragem. E creio que é isso que nós estamos necessitando nesses dias que estamos vivendo agora. Muita paciência, alimentados pela esperança de Deus e coragem para enfrentar o que temos pela frente. Louvamos ao nosso Deus pela sua palavra de hoje. Amém. Bom dia a quem está presente aqui. Sintam-se muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto. Bom dia também a quem está nos acompanhando online. Obrigada pela sua participação, mesmo distantes, temos comunhão com Deus. Nós louvamos a Deus porque o seu amor continua nos alimentando com a sua palavra. Louvamos a Deus de todo o nosso coração porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para o nosso convívio, ainda temos que observar o distanciamento social e certas regras para o retorno das atividades presenciais. Por isso nós ficamos de máscara aqui e vocês aí nos lugares onde vocês estão, para que a gente possa preservar e cuidar da nossa vida. Cuidados são necessários. Eu convido para nós cantarmos o hino 15 do nosso cenário. A comunidade pode se assentar. Hino 15, em tuas mãos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. E por nada e onde viramos, querido, a extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. E por nada seja o caminho, o mar nos está a descer. Em tuas mãos nos partimos, Senhor, carregar para o lugar. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Estamos nós aqui, reunidos em sua presença, e fazemos isso em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estamos também nas mãos de Deus, aqueles que acompanham esse culto online, que vocês possam sentir a presença de Deus no vento suave que sopra, no sol que aquece, na brisa que refresca, no cuidado da sua família,
no amor e no estender a mão ao seu próximo. Que você aí na sua casa também sinta a presença do nosso Trino Deus. Amém. Diante de tudo que nós vivemos nesses últimos tempos, queimadas, intolerância, violência, pandemia que atinge milhões de pessoas, que pecados nós reconhecemos diante de tudo isso que vem acontecendo? Quais são esses pecados pelos quais nós queremos pedir perdão a Deus? Eu convido a comunidade para colocar-se de pé e num instante de silêncio, então, cada um pode meditar sobre esses pecados coletivos e depois queremos ter um momento de confissão. Ó Cristo, Filho amado de Deus, que carregaste por nós o fardo da cruz, ouve-nos quando na angústia confessamos. Diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, não conseguimos, enquanto comunidade humana na Terra, preservar a vida de milhares de pessoas. Falhamos por negligência ou autossuficiência, ao rejeitar o distanciamento social e o uso de máscara como medidas protetivas e de defesa do sistema de saúde. Diante disso, causamos o sofrimento a muitos profissionais da saúde, por não conseguirem salvar todas as vidas. Falhamos pela falta de um sistema de saúde adequado e pela indevida politização da saúde. Falhamos com a sustentação de um sistema social econômico desigual e injusto. Falhamos no cuidado com a natureza, quando não separamos o lixo, quando desperdiçamos água, quando desmatamos. Falhamos nas relações, quando não denunciamos a violência doméstica, quando delegamos a educação dos filhos e filhas. Ó Deus, esses pecados coletivos também são de cada um e cada uma de nós. Por isso, tem piedade de nós e ouve-nos quando juntos pedimos pelo teu perdão, cantando: perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Deus nos concede o seu perdão e nos chama para uma nova vida, para uma conversão, para mudarmos o rumo das nossas vidas. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu vos anuncio, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para refletirmos sobre esse perdão que nos alcança e que nos anima a transformar as nossas vidas, ouçamos uma canção.
Curvemos nossas cabeças, fechemos os olhos e oramos a Deus. Senhor, o nosso coração ainda está apertado, ansioso. Muitas pessoas estão sofrendo. Aqui estamos, pois, precisamos do teu consolo e do alimento que só tu podes nos dar. És a fonte da vida. Sacia-nos, anima-nos, fortalece-nos, alimenta-nos. Preenche-nos, ó Deus, com a tua palavra. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. A comunidade pode se assentar e eu convido para cantarmos o hino 170. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus. Você que está em casa também, quem conhece, canta junto. Hino 170, bem conhecido. Também o meu bom dia a todos que estão aqui também em suas casas. Nós queremos ouvir a palavra de Deus e esse é o texto indicado então para este final de semana. Leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, os versículos 21 a 35, que eu passo então a ler. Mateus 18, 21 a 35. Eu convido aqui na comunidade, quem puder se colocar de pé em sinal de adoração ao Evangelho, que o faça. E assim nos está escrito na palavra de Deus, ouçam. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. 70 vezes 7, isso. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no início, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei,
ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou-o pôr na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui a palavra indicada para o domingo de hoje. Para aqueles que creem, palavra de Deus, palavra de salvação. Para nós que cremos, é a palavra de Deus e por isso cantamos Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Nós podemos nos assentar, obrigado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós nesse momento. Queridas irmãs e irmãos em Cristo, uma das frases que nós normalmente ouvimos e também falamos é: perdoar é difícil. Do perdão, a Bíblia nos fala muito. Se a igreja cristã fosse fazer uma campanha pública pela saúde, no estilo dessas campanhas que o governo faz, eu penso que a nossa deveria focar o tema perdão. E a frase, o slogan dessa campanha deveria ser: perdoar faz bem à saúde. Perdoar faz bem à saúde. Aliás, muitas pesquisas, muitos estudos já foram realizados pela medicina e também por outras ciências humanas, confirmando que perdoar faz bem à saúde. Faz bem à saúde de quem perdoa e de quem é também perdoado. Algumas conclusões desses estudos, eu tive acesso a isso, afirmam que perdoar diminui a atividade cardíaca e a pressão arterial. Ou seja, faz bem ao coração perdoar. Regula os níveis de cortisol e adrenalina, equilibra a parte química do cérebro, melhora a qualidade do sono, diminui a ansiedade, o estresse, diminui a hostilidade, melhora a saúde mental, entre tantos outros benefícios que o perdoar e ser perdoado então trazem. Mas eu creio que nós não precisamos recorrer aos resultados desses estudos por parte da ciência. Você mesmo já deve ter experimentado em sua vida os benefícios que o oferecer perdão e o ser perdoado
traz. O contrário também vale, os malefícios que o não perdoar também nos traz. Claro que existem algumas situações traumáticas que realmente são terríveis e, portanto, difíceis de serem perdoadas. Para estas, eu diria, é sábio não generalizar e apresentar respostas prontas. Se eu penso no caso de alguém que perdeu um ente querido por causa de um assassinato, cada situação, cada experiência, ela é então sentida a partir da sua vida, da sua história pessoal. Situações traumáticas que são mais difíceis realmente de perdoar. Mas eu quero, por isso, hoje conversar sobre algumas atitudes que nós podemos ter em nossos relacionamentos no dia a dia, no cotidiano. Primeiramente, nós podemos concordar que perdoar é uma decisão. Perdoar é uma decisão pessoal. Diante de uma pessoa que me machucou, que me feriu, eu posso decidir perdoar ou não. Mesmo que ainda eu tenha sentimentos, ressentimentos, sentimentos negativos, eu posso decidir perdoar ou não. A decisão é minha. Se tomo a decisão de perdoar, então eu decido ver a outra pessoa além daquilo que ela me fez, além da ofensa, daquilo que me machucou. Se tomo a decisão de não perdoar, então eu vou olhar aquela pessoa somente a partir do que ela fez, daquela mágoa, né? daquela afronta que ela fez a mim. E sempre que eu me encontrar então com aquela pessoa, eu vou me lembrar, mas você já me fez isso e aquilo daquela vez. Eu não perdoo a atitude dela. Isso vai gerar então um ambiente de desconfiança, não permitindo que um novo relacionamento possa então surgir. Essa é a primeira constatação. Perdoar é uma decisão pessoal. A segunda, perdoar é um aprendizado. Aprender a não permitir que aquela ofensa me separe da pessoa, me impeça de um recomeço. Isso é um aprendizado. Aprender a separar a pessoa do fato causador da dor. Essa semana eu li uma frase, me chamou a atenção, dizia assim: um erro na vida não pode ser transformado numa vida de erro. Um erro na vida não pode ser transformado numa vida de erros. Permitir que alguma coisa lá no passado transforme a minha vida num erro cotidiano. E é claro, queridos irmãos e irmãs em Cristo, pela nossa condição de pecadoras, pecadores, nós vamos nos machucar muitas e muitas vezes em nossos relacionamentos. Algumas intencionalmente, outras talvez nem tenhamos essa intenção de machucar, mas isso acontece. Somos pecadores, pecadoras. E é por isso que Jesus insiste em dizer que devemos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, não é uma ou outra vez, mas um aprendizado, um aprender a andar pelos caminhos do perdão. Não uma ação ocasional, mas uma postura. Um aprender a perdoar, não desistir, mesmo que isso possa trazer sofrimento. Perdoar é uma caminhada de aprendizado, não desistir. Agora imagine se Deus desistisse da gente. Quantos erros, quantas falhas, quebra de palavra, quantas vezes já nos afastamos de Deus. E Deus, Ele não desiste de nós. Deus em Jesus Cristo sempre tem um olhar positivo sobre nós. E é um olhar positivo todos os dias. Jesus nos olha como se Ele não recordasse do que nós fizemos.
E isto é salvação. Podemos pensar pelo outro lado, já o diabo nos olha sempre com o mesmo pessimismo. Ele vai errar de novo, ela vai errar de novo. Jesus, ao contrário, nos olha sorrindo e faz sempre de novo uma proposta. Não deu certo ontem? Talvez dê hoje. Vamos tentar novamente juntos. E a nossa resposta a este olhar, a essa proposta de Jesus, é o arrependimento e a disposição sincera de corresponder a essa proposta, a esse perdão que Deus sempre de novo nos oferece através de Jesus Cristo. Essa é a nossa resposta. É a graça de Deus que se encontra com a ação humana. Perdoar é aprender também a ter paciência. Por exemplo, pedir perdão a alguém que machuquei e dar tempo ao ofendido. Eu peço perdão e não preciso me angustiar para que ele me perdoe. É preciso dar tempo para que o perdão também aconteça no coração daquela pessoa. Não adianta a gente querer dar uma comida, por melhor que seja, para alguém que está com os sintomas de indigestão. Ela não vai conseguir comer. Precisa passar esse sintoma de indigestão e daí ela volta a se alimentar. Existe também uma indigestão emocional. E essa indigestão emocional, ela precisa de tempo também. Perdoar é ter essa paciência também. Perdoar é dar uma chance a você mesmo. Perdoar é dar uma chance a você mesmo de ser feliz. Quer ser feliz? Então aprende a perdoar. Se não aprender a perdoar, irás ficar preso como aquele servo da parábola, como aquele empregado da parábola. E preso, não num local fechado com grades, com paredes, tijolos, mas na prisão dos ressentimentos, das desculpas, carregando o peso do ódio, o desejo por vingança, fazendo mal à sua própria saúde física, emocional e espiritual e também daquelas pessoas com as quais convivem. Tem um ditado, que é quase um ditado popular, que diz assim: diante de algo que nos machucou, só temos duas alternativas. Diante de algo que nos machucou, só temos duas alternativas: vingar-se e ser feliz por alguns instantes, ou perdoar e ser feliz a vida inteira. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, perdoar é aprender a ter essa postura de vida e pela vida. A palavra de Deus, ela nos ensina, assim, os caminhos pelos quais nós podemos andar. Elas nos dão sugestão e orientação. E para terminar, eu quero trazer alguns textos bíblicos que nos falam desta caminhada de aprendizado com relação à vivência do perdão. E o primeiro ensino que a palavra de Deus, um dos que nós encontramos então na palavra de Deus, é que perdoar é reconhecer que o julgamento pertence a Deus. Perdoar é reconhecer que o julgamento pertence a Deus. Jesus Cristo, em Mateus 7, 1 seguintes, disse assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Ou seja, só Deus é juiz. O julgamento pertence a Ele. Coloque nas mãos de Deus o julgamento. Claro que existem situações que estão sujeitas às leis humanas, né? Se nós pensarmos em violência, em todo o que a pastora também na confissão de pecados colocou, né? O julgamento pertence aos homens, sim,
quando as leis são infringidas. E nós temos que denunciar ali onde a vida é ameaçada. Segundo, perdoar é reconhecer que eu também sou um pecador. A gente consegue perdoar o outro quando eu reconheço que eu também sou um pecador. Jesus disse: por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: permite-me remover o cisco do teu olho, quando existe uma viga no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. Reconhecer que também peco, que eu também machuco, que eu também firo as outras pessoas e preciso de perdão, isso me dá a humildade também para perdoar. Terceiro, perdoar é oferecer amor onde não há motivos para amar. Perdoar é oferecer amor onde não há motivos para amar. E aqui eu me lembro da parábola do filho pródigo, né? Que lá numas alturas diz para o pai: eu quero minha herança. E o pai deve ter dito: mas eu estou vivo ainda, né? Você só vai receber a herança depois que eu partir. E o filho deve ter dito: para mim, pai, você já está morto. E o pai então dá a herança para ele, ele sai mundo afora, acaba desperdiçando tudo, gastando todo o dinheiro, vai terminar num chiqueiro de porco, se alimentando do que sobrava, do que os porcos não queriam comer. Ele cai em si, se arrepende e decide voltar para casa. Ali não existia nenhum motivo para aquele pai amar aquele filho, mas, no entanto, de longe o pai já corre em sua direção, não pergunta nada, o abraça afetuosamente com amor e lhe devolve a dignidade de filho. Perdoar é amar, ali onde não existe motivos para amar. Quarto e último, ser grato pelo perdão que imerecidamente Cristo nos oferece. Em Efésios 4:32 está escrito: antes, sede uns para com os outros bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Queres sentir a alegria, a libertação, a leveza, a saúde que o perdão proporciona? Se aventure, então, nesta caminhada. Ore pela presença do Espírito Santo junto a ti. Perdoar não é fácil, mas vale a pena. Amém.
Nós queremos testemunhar a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Quem aqui na comunidade puder se colocar de pé, você em sua casa também convidado a testemunhar a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós podemos nos assentar, obrigado. As ofertas do culto de hoje serão recolhidas na saída, agora sempre de costume, então na cestinha na saída. E hoje a nossa oferta é destinada para a comunidade local, para a nossa comunidade aqui, para as atividades que nós estamos ainda preparando também para o mês de outubro, mesmo que online, né? Nós temos feito muitas atividades. E para o mês de outubro, então, estamos preparando atividades especiais para a comunidade, já para as crianças, para os jovens, adultos, e vocês terão à disposição em breve também essa programação. O nosso próximo culto online será no próximo domingo. A OASE inicia a sua Semana Nacional. E a pedido da OASE Nacional, então, nós estaremos disponibilizando via Facebook, YouTube, o culto da OASE Nacional, onde a OASE aqui do Sino do Rio Paraná também está representado pela nossa presidente, a Odete Miller, ali de Cascavel. Então, no próximo domingo nós não teremos culto presencial aqui, nós iremos retransmitir esse culto nacional em homenagem a todos os grupos de OASE, né, que não estão podendo se encontrar presencialmente, mas nós queremos fazer um grande encontro online nacional. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, então, a OASE Nacional preparou um culto especial sob o lema Somos batizadas, desafiadas a semear, florescer e frutificar na fé. Um tema muito bonito. Somos batizadas, desafiadas a semear, florescer e dar frutos na fé. Todos e todas nós somos motivados nesse sentido também. Então, próximo domingo, dia 20, não teremos culto presencial. Em preparação à nossa oração final, eu convido para nós cantarmos o hino 196 e durante a nossa oração final, então, nós iremos cantar essa canção, 196 do nosso cenário. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Novamente. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Eu convido a comunidade para colocar-se em pé. Eu quero mencionar o nome das pessoas, algumas delas que estão online e que intercedem por toda a comunidade, por um bom domingo. Eu vou falar só o primeiro nome, porque são muitas sem o sobrenome. O Márcio, a Vale, o Christian, a Jéssica, a Anelise, o Dalton, a Marlene, a Noemi, a Rafaela, a Ivanira, a Geisebel,
o Luciano, a Luciane, a Nelly, a Nair, a Esther, a Andréia, a Claudete, o Henrique, a Glaci, a Luísa, a Rosane, a Irma, a Lúcia, a Renata, a Deise e o Nelson, a Marina, a Ivani, o Lindomar, a Zilda, a Geisebel, Diana, a Soili, a Neide, Elfi, Márcia, Rodrigo e Ivani. Grande parte dessas pessoas, então, intercederam para que a gente tenha um abençoado domingo. Eu convido para a nossa oração final. Ó Cristo ressurreto, aceita o que em gratidão te entregamos. Graças pela palavra de hoje do teu Evangelho, que dá sustento à vida, e que mesmo no tempo do distanciamento social, se fez e se faz presente em nossos lares. Graças pela solidariedade que vimos a partir das nossas casas, pelas doações que ocorreram nas mais diferentes formas, pelo empenho da classe médica e científica no enfrentamento do novo coronavírus, e pelos esforços daquelas lideranças que lutam pelo combate e o controle do avanço da Covid-19. Graças te damos por aqueles que têm pesquisado e que eles possam encontrar também a vacina para a cura do Covid-19. Agradecemos pelos aniversariantes, Glaci Garcia, pelo pastor Marlon, pela tia Renata, pelas minhas sobrinhas Cris Regina e Vivian, e assim agradecemos pelos demais aniversariantes. Por isso, juntos clamamos. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Intercedemos pelas pessoas que sofrem a dor do luto. Pedimos pelo teu olhar misericordioso para com aquelas pessoas que lidam dia a dia com a morte nos hospitais e cemitérios. Acolhe-as em tua graça e cuidado. Intercedemos pelas pessoas que estão em dificuldade financeira, empresas que tiveram que fechar suas portas, pessoas que se encontram desempregadas, que se encontram hospitalizadas. Intercedemos em especial por Valdir Tim, sobrinho da dona Zilda Egers. Também a Marlene Sinsen pede pelos compadres de Rolim de Moura que estão enfrentando o Covid-19. E intercedendo por eles, intercedemos por todas as demais pessoas que sofrem com alguma doença. Por isso, clamamos juntos. Vi nossa oração e atende a nossa súplica. Ouve nossa oração e atende a nossa súplica. Por isso pedimos, acolhe-nos em tua graça e em teu amor. Consola-nos e fortalece-nos. Envia a tua igreja para os lugares onde ela necessita atuar e encoraja a permanecer fiel na tua palavra e no evangelho da tua justiça e da tua graça. Por tudo isso, o que ainda trazemos em nosso coração, oramos em conjunto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus.
o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e lhes dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos ainda, podemos cantar juntos também, a comunidade pode se assentar, uma canção de bênção, hino 289, Bênção da Irlanda, 289. Vão em paz e os anjos os acompanham. Amém. Até o próximo domingo.